bom dia. Muito bom dia para você. Fim de semana de correrias concessionárias. Muita gente aproveitou o pacote do governo federal que reduziu o IPI para comprar o carro novo. Mas a medida para derrubar impostos e aquecer a economia deve ter um impacto direto e negativo nas ruas de Manaus. O anúncio deixou Sandra e o marido tão animados que eles decidiram ajudar a filha a comprar um carro novo. Para nós aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma negociação bacana. Mesmo que tenha que esperar 15 dias para sair esse valor mais baixo? Compensa. Esta professora fechou o negócio. Já vai levar carro com desconto? Com certeza. Vou levar, já é meu. E estes compradores estão certos. É o momento para comprar carros no Brasil. O pacote anunciado pelo governo federal, que visa aquecer a economia brasileira, dá redução de IPI, imposto sobre produtos industrializados, e de IOF, imposto sobre os financiamentos. E aí, se de um lado diminui o valor dos carros, de outro melhora as condições de financiamentos e crédito, o maior desconto vai para os carros 1.0 Flex. Os juros foram a zero. Nesta concessionária, a redução no preço final varia de R$ 1.700 a R$ 3.000. Condições muito especiais, tá? Redução de IPI, redução de IOF, descontos, mais bônus. Só não vai comprar realmente, só não vai ter um carro zero quem não quiser. Bom para a economia, péssimo para o trânsito. Com a venda de automóveis aquecida, o número de veículos nas ruas da cidade deve aumentar. Por consequência, maior tempo perdido em trânsito retido nas cidades, em Manaus especialmente. Com isso, a alegria de muitos dos novos motoristas pode frear nos congestionamentos. Aumenta a venda de carro, não procura ajudar a gente sobre outros, inventar viaduto que está precisando mais. Sim, se aumenta aí já está uma confusão danada, vai piorar com certeza. Este especialista em trânsito afirma que os governos estadual e municipal devem preparar a cidade para encarar muita pressão viária. A sugestão não é nada simples e os resultados só a longo prazo. É um erro a gente deixar a cidade sendo dominada pelo automóvel. A saída não é sair quebrando a cidade para ampliar o sistema viário. Nós precisamos fazer do transporte público o modo prioritário de mobilidade urbana. É um sonho, né? Olha só, no ano passado, quase 70 mil novos carros entraram em circulação aqui na cidade. Uma média aí de 5.800 por mês, número que deve aumentar violentamente a partir de agora. Exatamente, é muito carro, né, Regiane? O motorista só se preparando psicologicamente para aguentar tanto engarrafamento. Tem que ser. Bom, no fim de semana, os manauaras tiveram acesso a atrações culturais em todas as zonas da cidade. Diversão para alguns e frustração para outros. Teve artista que levou quase 5 horas para subir ao palco. O público, claro, reclamou da falta de justificativa dos organizadores. Essa turma animada resolveu curtir a virada em família. Aliás, por falar em animação, dá uma olhada no Danilo. 11 meses e já ensaiando os primeiros passinhos de dança. Tem que trazer, vai acostumando, né? No Jorge Teixeira, o cansaço passou longe. Gabriel prestigiou os 2 dias de evento e ainda queria mais. Desde ontem virado, assistindo o show direto. Na Ponta Negra, o grupo Sambô pôs todo mundo para dançar. É fantástico. E você pode ver que tem segurança. Eu trouxe minhas filhas, elas estão curtindo aqui comigo, em família. Então vale a pena, ano que vem com certeza a gente está aqui de volta. No Eldorado, Diogo Nogueira foi a atração mais aguardada da noite. Trouxe a Manaus um pouco da boemia carioca e empolgou o público. Mas enquanto para uns a virada foi só diversão, para outros representou decepção. Até o cantor Seu Jorge se apresentar, o palco da Avenida das Torres ficou cerca de 3 horas sem nenhuma atração. Isso é uma falta de consideração com o público, aqui ó, esperando já faz horas já. Então, pô, e não falo nada no palco, e arrumo, está afinada. E a gente está indignado. O atraso foi por causa de um problema na mesa de som. O atraso não foi um único problema, não. A banda Funk Como Legusta, anunciada no ano passado e que não se apresentou pela falta de estrutura no palco, também não se apresentou nesse fim de semana. De acordo com a Manaus Cult, porque eles teriam perdido o voo.
O detalhe é que eles já foram pagos. A Manaus Cult prometeu agora que eles voltam para um show especial. Surge mais uma polêmica envolvendo o contrato entre a Prefeitura da capital e a Manaus Ambiental, responsável pelo abastecimento de água aqui da cidade. Se os vereadores aprovarem, a empresa terá liberdade para cobrar tarifa diferenciada de quem tem poço artesiano em casa. A oposição especula e adverte. Isso pode virar um cheque em branco para a empresa e com prejuízo direto para o consumidor. O presidente da CPI da Água, o vereador Leonel Feitosa, está aqui com a gente para falar sobre esse e outros assuntos. Bom dia, vereador. Bom dia a todos. Bom, vereador, até agora a Manaus Ambiental esteve aqui no programa semana passada, em primeira mão, deu alguns esclarecimentos para a gente, mas o fato é que até agora ninguém viu esse contrato firmado entre a empresa, enfim, esse acordo que acabou vendendo, né, ações da Águas do Amazonas e transformando agora o consórcio em Manaus Ambiental. A CPI da Água vai pedir esses documentos ou já teve acesso a eles? Nós pedimos, na quinta-feira foi enviado um ofício à Prefeitura de Manaus e também à empresa Amazonas Ambiental para que ela remeta à CPI em 48 horas úteis essa documentação e esse contrato. Então acreditamos que até no final da tarde de hoje esse contrato tem que estar na CPI para fazermos a análise dele. E 3 pessoas já foram convocadas para prestar esclarecimentos aí na CPI da Água. Já tem alguma previsão para que esses depoimentos aconteçam? Essa semana fechamos com os técnicos toda a questão contábil e fiscal das empresas e tudo mais, e acreditamos que na quarta ou quinta-feira da próxima semana essas pessoas já comecem a depor na CPI da Câmara. Bom, vereador, o senhor é líder do prefeito, além de presidente da CPI, e o vereador Isaac Tayá, hoje em entrevista para o programa A Crítica, para a Rádio A Crítica, falou que vai pedir o impeachment do prefeito pelo fato de ele ter agido como uma espécie de como advocacia administrativa, intermediando aí essa negociação entre Águas do Amazonas e a Águas do Brasil. O que o senhor tem a falar enquanto líder do prefeito? Não, primeiro que não existe isso. A Prefeitura de Manaus, ela apenas atuou no final dos entendimentos entre a empresa Águas do Amazonas, o Amazonas Ambiental, e a Águas do Amazonas, porque a Prefeitura, como poder concedente, tinha que aquecer daquilo que estava sendo feito, da compra pela Amazonas Ambiental, Manaus Ambiental, da água do Amazonas. Então a Prefeitura, em momento algum, o prefeito atuou como advogado ou buscando, porque o prefeito tentou foi fazer o melhor para resolver esse problema da água, que já é crônico na nossa cidade há décadas. Agora, com relação à questão da licitação, porque tem muita gente questionando isso, inclusive o próprio Tayá, presidente da Câmara, faltou licitação. Olha, isso aí é uma questão jurídica que nós estamos averiguando na CPI também. Pessoas falam que não teve licitação, mas lá atrás, quando a empresa Suez vendeu para Águas do Amazonas, também não houve licitação. Então é um erro atrás do outro. E o mais estranho é que a empresa Suez, ou então da Leonese Desor, comprou a concessão da água no leilão no Rio de Janeiro por 256 milhões, 250 milhões, algo desse valor. E após 5 anos vende por R$1 para a empresa da Água do Amazonas. É muito nebuloso essa questão também, e nós estamos analisando tudo isso, e a população vai saber o que foi que aconteceu nesse meio tempo. E quem mais sofreu nesse meio tempo foi a população que não tem um pingo de água nas suas casas. Bom, até agora, de que forma a CPI conseguiu avançar? A gente já pode adiantar o resultado, pelo menos parcial, desse trabalho? Olha, primeiro é que a Água do Amazonas vive dizendo que não tem lucro, que ela está aqui deficitária e outras coisas mais. Nós já apuramos que ela tem lucro líquido por ano, mais de 40 milhões de reais. Segundo, que apesar de esse contrato ter sido repactuado lá atrás pelo prefeito da época, em 2006, e a Prefeitura de Manaus colocou 60 milhões, e o BNDES colocou mais 100 milhões, foram 160 milhões, e esse dinheiro não serviu para nada, porque a Água do Amazonas não investiu R$1 na questão da melhoria da qualidade da água e da água chegar na casa das pessoas na nossa cidade nesses 10 anos aí. Com relação a essa questão da cobrança, né, diferenciada para quem tem poço artesiano em casa, né, existe essa proposta e ela vai vigorar se vocês aprovarem. Isso vai acontecer? Existe uma tendência para que isso aconteça e é legal que isso aconteça? Olha, vamos partir pela questão legal. Algumas pessoas dizem que a água subterrânea ela é um bem da União. Então, nesse caso, só a União poderia efetuar essa cobrança. O município não teria poderes para cobrar. Segundo, agora o lado prático da questão. Se a população de Manaus usa poço, é porque não tem água. Se houvesse água, a população não tinha poço.
E todas as pessoas, ou os condomínios, a indústria, ou as pessoas que moram nos bairros, que usam poço artesiano, eles gastaram seu próprio dinheiro para fazer aquele poço. Eles pagam as análises daquela água mensalmente e outras coisas mais. A empresa que chegou aí não investiu R$1 para que esses poços fossem colocados e usados pelas pessoas na nossa cidade. Então quer cobrar algo que não lhe pertence. Então eu acho que esse projeto tem que ser analisado com muita cautela, porque você não vai atingir só as grandes indústrias ou os grandes condomínios, você vai atingir também as pessoas pobres, que já não têm água e buscaram no poço para ter um pouco de qualidade de vida, uma alternativa para ter uma qualidade de vida pelo menos boa. E essa pessoa agora, depois que pagou o poço, depois que fez esse poço, vai pagar para uma empresa que não investiu R$1 para que aquele poço existisse? Então a questão é muito séria e tenho certeza que a Câmara está amadurecida, irá analisar de maneira com muita cautela e de maneira bem ampla toda essa questão, ouvindo principalmente a sociedade que usa o poço artesiano. Mas o senhor chegou a conversar sobre isso com o prefeito? Porque, na verdade, essa cláusula foi colocada agora, né, nesse novo contrato. O senhor entendeu com ele qual foi a razão disso? Não, eu não conversei com o prefeito a respeito disso, conversei com o prefeito a respeito da CPI e o prefeito disse o seguinte: investigue tudo o que tiver que ser investigado. Enquanto a população tiver dúvidas a respeito da transparência desse contrato da Manaus Ambiental e da Águas do Amazonas com a cidade de Manaus, investigue. Porque eu não quero que as pessoas fiquem achando que houve alguma coisa de errado. Então podem investigar, investiguem a exaustão, para que as pessoas tenham certeza que aqui não houve nada de irregular, nada de ilegal. E é isso que nós estamos fazendo. Mas foi o próprio prefeito que disse que essa CPI não tem mais razão de existir depois mas dessa repactuação. Em conversa que tive com ele, e conversamos ali, vendo todos os lados das questões, mostrei a ele que nós tínhamos sim, que a população tinha dúvida nessa questão desse contrato. Não se sabe o valor que foi pago pela Águas do Manaus Ambiental para Águas do Amazonas. Então a população tem o direito de saber isso. Claro. Não só a Câmara, mas a população. Porque aquilo ali é dinheiro do povo. Claro. E o povo merece e tem que ter respeito. E o senhor, como presidente, então, vai levar essa CPI até o fim, inclusive essa CPI que deve ouvir ainda o prefeito amazonino, porque até então nenhum político foi convocado ainda para depor, né? Olha, o prefeito amazonino me disse o seguinte: eu não tenho o maior empecilho de ir à CPI. Eu vou à CPI, eu investi na água, eu fui o único prefeito que cobrou multas da Águas do Amazonas, porque até então a Água do Amazonas era multada e nunca tinha pago nenhuma multa. Então hoje existe mais de 3 milhões de reais de multas na empresa Águas do Amazonas e o prefeito amazonino cobrou isso e expandiu também a questão da água. Então ele me disse que não tem problema nenhum, se tiver que ir à CPI, ele irá à CPI. E o PROAMA, a gente já pode sinalizar de alguma forma o que a CPI pôde concluir até agora sobre o programa? Olha, em 2005, quando eu fui relator da CPI da água lá atrás, naquela altura eu já recomendava que fosse criada uma nova estação de captação d'água. Por quê? A Água do Amazonas diz que ela tem capacidade para suprir de água toda a cidade de Manaus. E por que a água não chega? Então você pense bem, colocar uma adutora da Ponta dos Maianos na Compensa para a Zona Leste será um transtorno para a cidade. A cidade vai virar um caos, porque tem que se cavar a cidade. Adutoras são tubos de quase 2 metros de diâmetro, então isso vai virar um caos. Ao passo que você tem água ali no PROAMA. Por que você não usar aquela água para distribuir na Zona Norte e na Zona Leste? É muito mais fácil. E também não causa transtorno para a cidade. Então, em 2005 eu já dizia que teria que ter uma nova captação de água na nossa cidade. Ok. Muito obrigada. Então. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada. Bem, o futuro do Quinteto Fantástico está sendo decidido neste momento no Tribunal de Justiça do Estado. Os integrantes do grupo passaram pelo curso de formação e foram nomeados delegados, mesmo sem terem alcançado nota para isso. Mais informações com a repórter Thea Morel. Thea. O Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu nessa manhã que a ação movida pelo grupo conhecido como Quinteto Fantástico perdeu o objeto. O desembargador e relator deste processo, Ari Moutinho, considerou que, como o pedido deles era que a prova discursiva fosse corrigida e também a participação no curso de formação, e como eles já tinham feito isso, que essa ação não teria por que ter seguimento aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas. Essa decisão do desembargador Ari Moutinho não é exatamente a
mesma que está no parecer do Ministério Público. O Ministério Público, que se pronunciou antes dele, disse que os candidatos não deveriam nem ter entrado no curso de formação porque não teriam nota suficiente para isso. E chegou a pedir até a nulidade da nomeação que foi feita pelo governo do estado. Ari Moutinho não quis entrar nesse mérito, ele foi inclusive contestado pelo desembargador Cláudio Resli, mas mesmo assim essa foi a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. Antes de tudo isso, o advogado de defesa Franco Júnior se pronunciou também. Ele chegou a reconhecer que esta ação não tinha a ver com a nomeação dos candidatos, pedia realmente apenas a correção da prova discursiva e do curso de formação. E no fim, ele disse que iria recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. Thea Morel para o Ponto Crítico. Obrigada. É fogo, né? Até porque dessa decisão dependia aí a exoneração, a extinção desse cargo, né? Pois é, uma decepção, na verdade, né, Regiane? Porque se quisesse, o desembargador já poderia ter entrado no mérito e decidido essa questão, mas ele preferiu não se posicionar. Uma pena, porque é uma questão tão polêmica e que a sociedade aguarda ansiosa por uma definição. Merece, né, uma definição. Confusão no concurso da Secretaria Municipal de Saúde. Na hora de fazer a prova, os candidatos foram surpreendidos com a notícia do cancelamento do exame. Mais de 70 mil pessoas se inscreveram e muitas foram parar na delegacia. O cancelamento da prova pegou todo mundo de surpresa. O rapaz da portaria informou que a prova estava cancelada e que os portões não iam se abrir. Revoltados, os candidatos foram à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. No local, desespero e muita confusão. Essa pouca vergonha aqui, entendeu? Eu vim para ajudar o povo, entendeu? Eu não preciso de vir aqui para ganhar dinheiro, não. Para ajudar o povo que está precisando. Mais uma falta de respeito. O delegado se recusar a fazer o nosso boletim de ocorrência. Eu não vou registrar uma ocorrência individual para cada um dos milhares de candidatos que vierem aqui pleitear essa situação. Mas será registrada uma ocorrência geral para os que eventualmente quiserem uma cópia do boletim de ocorrência. Quem veio de outro estado para fazer a prova contabilizava o prejuízo. A gente vem para cá gastando passagem aérea, hotel, às vezes nem tem um dinheiro suficiente para vir para aqui. Despesa demais para chegar aqui e na hora da porta do colégio avisar que não tem a prova. A gente sai da nossa casa, gasta dinheiro com passagem, gasta dinheiro com hotel, com táxi, corre perigo. Tirei de onde eu não tinha para gastar. E na hora que eu falo, E do jeito que chegaram, eles saíram, sem qualquer explicação por parte da comissão organizadora do concurso. Tentar fazer uma revisão e torcer para ser um concurso sem fraude, né? Que é melhor um concurso adiado, honesto, do que um concurso na hora certa, tudo marcado, mas com algum ilícito acontecendo, entendeu? Um dia de antecedência teria feito a diferença. Bem, hoje a Prefeitura se manifestou sobre o cancelamento do concurso por meio de nota. A repórter Carla Chaves tem as informações para a gente. Carla. De acordo com um comunicado oficial emitido pela Secretaria Municipal de Administração, o concurso foi suspenso por causa de problemas técnicos na elaboração das provas. O secretário descartou a possibilidade de fraude, mas garantiu que, se for comprovado que houve negligência da empresa responsável pela elaboração dos exames, ela vai ser punida. Vale lembrar que, apesar do problema maior ter acontecido de tarde, para quem foi fazer as provas de ensino fundamental e superior, quem fez os exames de manhã para o ensino médio pode ter que refazer as provas. Isso porque os exames enviados para a FAMetro estavam também com problemas, o que prejudicou cerca de 400 candidatos. Neste momento, o secretário Antônio Assunção está reunido com o CETRO e com o comitê organizador do concurso. Ainda hoje, ele deve dar uma coletiva para a imprensa, uma entrevista para a imprensa, para falar dos próximos passos e anunciar o dia que vai ser realizado o novo exame. Ele já tinha dito que a tendência é que essa prova fosse aplicada já no domingo. O problema é que no domingo tem também prova, tem concurso para a UFAM. E isso poderia gerar um conflito. Vale lembrar que 75 mil candidatos se inscreveram para um concurso da Censa. Carla Chaves, para o Ponto Crítico.
Obrigada, Carla. É um absurdo, né, Regiane? É mais um concurso que vai ficar na memória da população pela desordem, pela falta de organização e pelo descaso com os candidatos. E o pior, não é o primeiro vexame aí da prefeitura que a gente vê. Quem não se lembra aí do concurso para agente de trânsito no ano passado, né? Era Dia das Mães, eu me lembro muito bem, e os candidatos também foram pegos de surpresa. O resultado foi quebra-quebra e muita confusão. E até agora, Regiane, ninguém sabe de quem foi a culpa e no que isso deu. A gente espera que o Ministério Público acompanhe esse caso agora de perto. Concurso público é coisa muito séria e a gente não pode ser tratado com esse descaso. Com certeza. Futebol. O Nacional é o dono da bola no Amazonas. O Leão da Vila Municipal venceu o FAST e conquistou mais um título regional, o 41º. Pois é, venceu, mereceu, mas não foi fácil não, viu, Natália? O FAST também foi aí um gigante dentro de campo e sobrou emoção, isso do começo ao fim do jogo. Muita festa e um início de jogo cordial. Nem parecia um duelo entre pai e filho. Mas foi nesse embalo sereno que o FAST abriu brecha e o Nacional aproveitou e acertou 2 tiros certeiros. Edivan aos 33 minutos do primeiro tempo. E logo depois, Alexandre. Pegou bem, Alexandre! Gol! A partir daí, o tricolor parecia ter perdido o compasso sob o olhar atento dos mais de 3.800 torcedores que foram assistir a grande final. Roda garra, o time do FAST. Tá jogando sem garra. E o Nacional tem jogadores que decidem, como o Leonardo, como o Hugo e como o Amaral, que não está jogando R4 por causa do Lacraia, que ele está jogando mais marcando o Lacraia. O Nacional, com todo respeito ao FAST, eu creio que o Nacional é melhor que o FAST. Mas no segundo tempo, o FAST pareceu ter ouvido as cobranças e mudou o ritmo. Voltou atacando mais. Nando marcou pelo rolo compressor. Depois o time teve umas 2 chances, mas a defesa do Nasce estava atenta. Lana queria a equipe azul na defensiva para garantir o 41º título. Já Morgado pedia mais ataque do FAST e sair de um jejum de 41 anos. Pai e filho começaram a se estranhar em campo. A pressão foi abatendo os jogadores, com um festival de substituições, até que chegou o fim da partida. E o título do campeonato amazonense deste ano ficou com o Leão, com placar de 2-1. Ser campeão, sendo protagonista, sendo artilheiro. Não tem glória maior no futebol. Está com a torcida maravilhosa. Agora é só comemorar. O futebol, ele é sucesso quando todos os componentes do futebol funcionam. Não pode funcionar só um time, né, um clube, fazer investimento bom, se não tem um outro clube ou 2 que também o façam. Que festa, né? Parabéns para o Nacional e uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.